demais vereadores que nos assistem. Eu também estive conversando com o vereador Toninho a respeito do projeto da nova planta de valores do IPTU. Também ouvi a manifestação do vereador Ivan, que chamou a atenção para um aspecto que eu acho que é importante também, e eu queria iniciar minha reflexão por ali. Algumas semanas atrás, ou meses, passa muito rápido, nós tivemos aqui a presença do presidente do SANEP, uma reunião com os vereadores, que ele dizia que se nós não implementássemos a taxa de lixo, o SANEP teria um risco realmente econômico em função dos gastos que a autarquia possui, que seria definitivo para o SANEP a implantação da taxa de lixo. Quando foi mandado esse projeto do governo para a alteração da planta de valores do IPTU, foi colocado pela administração que seria retirada, se fosse aprovado esse projeto, não seria necessária a cobrança da taxa do lixo. Mas não ficou claro, e ontem aqui os técnicos, em reunião com os vereadores, eles não souberam dizer o que tem a ver uma coisa com a outra, provavelmente, né? O que significa dizer que o SANEP, que é o encarregado do lixo, do recolhimento do lixo, tem a responsabilidade pela cobrança do lixo. O que tem a ver o SANEP, a vida do SANEP, da autarquia, com a melhor arrecadação que vai propiciar esse incremento de receita da nova planta de valores. Nós podemos especular, bom, a prefeitura, a administração está pretendendo retirar o lixo do SANEP? É isso? Não vai mais o SANEP, então, ser obrigado, como era antes, lá do governo Bernardo? Então, não vai ser mais o SANEP encarregado de recolhimento do lixo? Vai ter uma empresa contratada para isso? A própria administração diretamente vai se encarregar do recolhimento do lixo? Não ficou claro isso para nós, né? Eu acho que essa é uma questão, até para ficar mais transparente, deveria aparecer também, espero que hoje, na audiência pública, às 19 horas, que a população venha e que a administração possa depois responder a essa questão, que é uma questão preliminar, né, de preocupação de todos nós. O vereador Roger Ney, inclusive, tinha proposto uma auditoria nas contas do SANEP, né, antes, como uma coisa prévia, assim, antes de nós falarmos em qualquer taxa do lixo. E eu concordei com o vereador Roger Ney, acho prudente se fazer isso. E fui atrás, inclusive, de uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas, vereador Roger Ney, no ano 2011. Encontrei uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado, de 2011, que aponta uma série de irregularidades no SANEP. Dentre elas, a omissão do SANEP na ligação de uma série de residências que estariam já disponíveis e que está ocasionando uma perda de receita enorme para a autarquia. Dentre outras questões que depois nós podemos desdobrar, né, no momento oportuno. Mas só para chamar a atenção desse aspecto. A autarquia tem graves problemas administrativos apontados pelo Tribunal de Contas, que eu, inclusive, fiz agora um pedido de informações para que me atualizem sobre esse tema, me atualizando os dados, se já foram corrigidos aqueles defeitos apontados em 2011 pelo Tribunal de Contas, nessa auditoria, ou se ainda persistem. Mas esse é um tema, quer dizer, o SANEP vai continuar com um problema de arrecadação sem a taxa de lixo? Nós vamos repassar recursos arrecadados com a nova planta do IPTU diretamente para o SANEP, para compensar? Nada disso ficou claro. Bom, esse é um tema que eu acho que deve ser trazido hoje no debate político que nós vamos ter nessa casa. Mas, olhando o próprio projeto, também permanecem algumas dúvidas, mesmo a disponibilidade, gentileza, a cordialidade com que os técnicos trataram os vereadores aqui na reunião de ontem. Algumas questões, até porque a gente vai lendo, relendo, vão ficando para trás. E me pareceu também, embora possamos dizer que também o próprio Código Tributário Nacional não seja tão claro, tão preciso,
quando diz que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou possuidor a qualquer título. Na categoria de possuidor a qualquer título, eu posso pensar o possuidor direto, o locatário. Nós estaríamos dizendo que, então, poderia ser contribuinte do IPTU, locatário, o comodatário, são possuidores. O posseiro fica uma categoria mais clara aqui do possuidor, tá bem? Mas essas categorias talvez tenham sido esquecidas do possuidor direto, quando nós temos a posse direta e indireta. É uma questão que talvez tenha ficado aqui, que era bom clarear. E outra que me salta aos olhos aqui, como pode dar um problema também de interpretação, ou que cria uma situação de injustiça, a meu juízo, lá no parágrafo 1º do artigo 24, quando trata do lançamento, diz que, tratando-se de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, aqui para traduzir um pouquinho, um contrato preliminar, né? Contrato preliminar de promessa de compra e venda, é quando ainda não foi feito o contrato de compra e venda, mas está feito um contrato preliminar, que promete fazer uma compra e venda. Então, é a promessa de compra e venda. Nesse contrato preliminar, muitas vezes, existe já a transferência da posse. O prometente comprador já tem a posse, mas muitas vezes não. Muitas vezes fica o prometente comprador sem a posse e o prometente vendedor com a posse do bem. E aqui diz assim: ambos será solidária a responsabilidade pelo pagamento do imposto. Diz assim, vou ler o trecho maior para ficar mais compreensível. Tratando-se de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, o lançamento do imposto poderá ser procedido indistintamente em nome do promitente e vendedor ou do compromissário comprador, ou ainda, no de ambos, sendo solidária a responsabilidade pelo pagamento do imposto. Me parece exagerado aqui também. Se eu sou promitente comprador, não tenho a posse, já tenho que ser solidário, já posso ser solidário no pagamento do IPTU do bem que eu não tenho a posse ainda? Melhor teria sido suprimir esse parágrafo, deixar aquela questão do possuidor como sendo ele passivo de ser devedor do IPTU, e resolveria, porque colocar aqui a promessa de compra e venda, nessa situação para criar uma possibilidade de pagamento do IPTU por parte do promitente comprador que não tem a posse, por exemplo, não tem sentido. Ou colocar aqui com uma responsabilidade solidária dele. Aí o promitente vendedor não paga, podem cobrar dele. É solidário. Então, esse parágrafo 1º do artigo 24 também me pareceu inoportuno. E depois aqui eu não compreendi bem. É uma questão da redação, que para mim não ficou clara. Pode ser que alguém que esteja mais enfronhado nessa matéria consiga nos explicar melhor. Mas para concluir, o artigo 28, lá no inciso 4, diz que, desde que cumpridas as exigências da legislação, fiquem isento do imposto os imóveis. Aí vai lá no inciso 4. Territoriais, em que houver construção de edificação nova devidamente licenciada, excetuando-se as edificações sob forma de condomínio, desde que a área a ser construída não seja inferior, essas negativas assim sempre complicam na redação, né? Não seja inferior a 7,5% da área do terreno, calculada nos termos do parágrafo 5º, 6º do artigo 6º da presente lei. Quer dizer, fica isento desde que a área a ser construída não seja inferior, quer dizer, tem que ser superior. Para ser isento tem que ser superior a 7,5%. É isso mesmo que nós estamos querendo? Eu acho que aqui também não ficou bem claro. Talvez seja isso mesmo que queira o legislador, mas não ficou claro para mim qual é o objetivo aqui de isentar quando nós tivermos uma área maior, pode ser que não tenha uma parte aqui, pode ser que tenha a ver aqui com a questão de tentativa de estimular a utilização, de utilizar. Pois é, mas é que construindo uma coisinha desse tamanho, pela redação, vereador Viana, parece que, olha aqui, sob a forma, desde que a área construída não seja inferior a 7,5% da área calculada nos termos.
excetuando, fica isento desde que a área a ser construída não seja inferior a 7,5. O vereador Viana me diz que, na verdade, a tentativa aqui é de estimular que as pessoas não coloquem só um banheirinho lá no grande espaço para ficar isento. É isso? Que teria que ter. Agora eu acho que eu compreendi. Até foi boa a explicação, acho que é isso mesmo. É um estímulo para que os imóveis de grande proporção não tenham pequenas construções simplesmente para ter isenção. É nesse sentido. Obrigado, vereador Viana. Acho que essa parte ficou clara agora. De qualquer maneira, me restaram essas duas outras indagações que eu espero que hoje, na audiência pública, às 19 horas, a gente tenha a oportunidade de esclarecer. Muito obrigado.